Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 14. Meu objetivo de vida: morrer para viver. Quinta parte. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Marcos 10, 28 ao 30. Você reparou que nessa passagem há duas listas de palavras que se repetem? Na primeira lista, Jesus mencionou 7 coisas: casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e campos. Na segunda lista, acrescenta uma nova: perseguições. Você percebe que Jesus está incluindo o sofrimento na lista de benefícios de segui-lo? Pense por uns segundos. Jesus inclui sofrer por ele como uma motivação positiva. Esta poderia ser uma adequada e justa paráfrase do que Cristo está afirmando. Siga-me e você terá o privilégio de sofrer 100 vezes mais que a pessoa comum. Esta frase de Jesus tem tantas implicações que me é impossível mencionar todas nesse breve espaço. No entanto, deixe-me destacar 2 delas. Primeiro, diga adeus a uma vida sem problemas nem dor. Jesus jamais te oferece isto. Na verdade, ele promete o oposto em 1 Pedro 2,21. E segundo, a dor que parece não ter sentido tem o objetivo de te dar o que você realmente quer. Que Deus seja seu tudo em tudo, seu máximo tesouro e sua verdadeira fonte de felicidade. Por que afirmo isso? Porque Jesus inclui este presente dentro dos benefícios de segui-lo. Você se lembra da frase de Pedro? Nós deixamos tudo para seguir-te. Aqui está a resposta, Pedro, e o que parece que Jesus está dizendo é: você terá o privilégio de experimentar todos os benefícios que derivam de sofrer injustamente por mim. Você é ciente de que Pedro escreveu 1 e 2 Pedro, as cartas do sofrimento por autonomásia? No caso particular de Pedro, temos um presente inestimável. Se examinarmos as Escrituras, podemos observar se a promessa de Jesus foi ou não cumprida. Ou seja, podemos estudar a Bíblia fazendo-nos a pergunta: como está o 100 vezes melhor no final da vida de Pedro? Em João 21, 18 e 19, Jesus afirma: Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. O que significa para Pedro chegar ao final de sua vida e estar em um estado 100 vezes melhor que a pessoa comum? Estar disposto a morrer por Jesus. De certa forma, vencer a si mesmo, fazer o que antes não pôde fazer, mudar seus desejos. Pense nisso. No contexto de João 21, Jesus faz 3 vezes a pergunta mais importante que ele poderia nos fazer: Você me ama? João 21,16. Pedro havia jurado a Jesus que ele o amava mais do que qualquer outra pessoa o amava. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Em Mateus 26, 33 ao 35. Algumas horas mais tarde, Pedro percebeu que Jesus já sabia. Realmente não o amava tanto quanto pensava. O que acontece em João 21? Jesus antecipa a Pedro o seu futuro. Que tipo de futuro lhe antecipa? Um futuro 100 vezes melhor. O que é um futuro 100 vezes melhor? O presente de encontrar algo que vale mais que a sua própria vida. A liberdade de estar disposto a morrer, o privilégio de encontrar um tesouro tão valioso. Cristo, Mateus 13,44, que morrer ao mundo e assim mesmo deixa de ser um sacrifício e se transforma no maior dos privilégios. Gálatas 6,14.
Você conseguiu entender? A promessa de Jesus se tornou realidade. No final de sua vida, Pedro não só deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. No final de sua vida, Pedro chegou a um estado de apreço tão sublime e precioso por Jesus que pôde fazer o que não havia conseguido no dia da crucificação de Jesus: dar sua vida por amor ao que o amou. Ninguém encarna melhor essa verdade do que Estevão. Veja Atos 7, 54 ao 60. É um tesouro para orar e meditar ao longo do dia. Paradoxalmente, o sofrimento por Cristo nos leva a alcançar aquilo que tanto desejamos: um coração cujo nível de contentamento em Cristo é tão elevado que supera o nível de mal-estar que produz qualquer circunstância dolorosa que nos toca, até mesmo a própria morte. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.